O homem que criou os Thundercats era um veterano da Segunda Guerra que perdeu parte de uma perna numa das batalhas mais sangrentas da história. Passou a infância em lar adotivo, se pagou para ir à escola e, na aposentadoria, sentou com a filha e inventou um dos desenhos mais amados dos anos 80. Hoje você vai descobrir a história real por trás do Thundercats, porque ela não começa num estúdio de animação. Começa num hospital de campanha na Bélgica, em 1944. E tem 3 detalhes sobre os bastidores do Thundercats que vão mudar como você enxerga cada episódio que você assistiu. O estúdio que animou o desenho era japonês, mas foi obrigado a não parecer japonês. A voz do Lion era a de um locutor de rádio. E esse mesmo estúdio foi comprado pela Disney anos depois. A história completa de como um inventor com perna amputada criou um dos desenhos mais icônicos da história vem agora. Theodore Walter Wolff nasceu em 1922, em Pittsburgh, Pensilvânia. Perdeu o pai ainda criança, foi criado pelos avós e aos 10 anos foi colocado num lar adotivo. Saiu de lá sozinho, se sustentou, se pagou para terminar o colégio. Casou aos 19 anos. E em 1942, com o mundo em guerra, se alistou. Em dezembro de 1944, Wolff estava na Bélgica, na Batalha das Ardenas, um dos maiores e mais sangrentos conflitos do fronte europeu. Foi lá que ele perdeu parte de uma das pernas. Voltou para os Estados Unidos como veterano condecorado. Depois da guerra, estudou engenharia mecânica e foi trabalhar na Westinghouse, uma das maiores empresas de tecnologia da época. E foi durante esse período que ele patenteou algo que pouquíssimas pessoas associam a ele: um dispositivo portátil para ouvir áudio. Um precursor direto do que viria a ser o Walkman, anos antes de o Walkman existir. Depois de deixar a Westinghouse, Wolff resolveu trabalhar por conta própria como inventor de brinquedos. Acumulou mais de 2 dúzias de patentes ao longo da carreira. E foi nessa fase, no começo dos anos 80, que ele começou a rabiscar uma ideia diferente: guerreiros com poderes combinados de humano e felino. Em 1981, ele fez o primeiro esboço do que viria a ser o Lion. Wolff não trabalhou sozinho nessa criação. Ele chamou a família, especialmente a filha Janice, para ajudar a definir nomes, aparências e poderes de cada personagem. A espada foi ideia desenvolvida em conjunto. Os Thundercats nasceram numa mesa de cozinha, em família, como um projeto caseiro que ninguém imaginava que um dia pararia o mundo. Para transformar a ideia em produto, Wolff levou o conceito para um amigo chamado Stan Weston, o mesmo homem que anos antes tinha inventado o G.I. Joe, um dos brinquedos mais icônicos da história americana. Weston era presidente de uma empresa de licenciamento chamada Leisure Concepts, e levou a proposta de Wolff para uma reunião com Arthur Rankin Jr. e Jules Bass, os fundadores de um estúdio chamado Rankin Bass Productions. A Rankin Bass era famosa no mundo inteiro, mas não pelo que você imaginaria. Era o estúdio responsável pelos especiais de Natal americanos. Rudolph, a rena do nariz vermelho, Frosty, o boneco de neve, o Ano Sem Papai Noel. Eles nunca tinham feito uma série de ação com aquela escala. Quando viram o conceito do Thundercats, toparam imediatamente. E o resultado foi o maior projeto de animação da história do estúdio. A produção tinha uma divisão clara. Roteiros, gravações de voz e direção criativa ficavam nos Estados Unidos. A animação em si foi entregue a um estúdio japonês chamado Pacific Animation Corporation. Só que havia uma instrução explícita da Rankin Bass para a equipe japonesa: o desenho não podia parecer anime. O público americano, em 1985, associava anime a um estilo específico de olhos grandes, expressões exageradas e traços que eram imediatamente reconhecíveis como japoneses. A instrução era clara: produzam com técnica japonesa, mas com estética americana. A voz do Lion, o personagem principal, o Lorde dos Thundercats, foi dada por Larry Kenney, que não era ator, era locutor de rádio, trabalhava em emissoras em Nova York. A voz grave, cheia de autoridade, que você lembra até hoje gritando Thunder, 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 Thundercats, ho! Era a de um apresentador de rádio que nunca tinha feito animação antes. Como era padrão na época, o He-Man tinha mostrado o caminho,
Os Thundercats foram lançados simultaneamente com uma linha de brinquedos da empresa LJN. Os action figures chegaram às lojas no outono de 1984, antes mesmo do desenho estrear, em janeiro de 1985. Em pouco tempo, os Thundercats estavam disputando ponto a ponto com o He-Man, o título de brinquedo masculino mais vendido do planeta. E o Pacific Animation Corporation, o estúdio japonês que animou cada episódio do Thundercats, teve um destino curioso. Em 1989, quando o desenho encerrou, o estúdio foi comprado. Não por outra produtora de animação qualquer. Foi comprado pela Disney e virou o Walt Disney Animation Japan, o braço japonês da maior empresa de animação do mundo. O estúdio que deu vida ao Lion acabou virando parte do império do Mickey. Ted Wolfe viveu para ver tudo isso. Passou os últimos anos de vida no Havaí, num dos lugares mais paradisíacos do mundo. Bem longe do lar adotivo em Pittsburgh, bem longe dos campos de batalha na Bélgica. Em junho de 1999, aos 76 anos, ele morreu em Honolulu. Deixou mais de 2 dúzias de patentes registradas, um Walkman antes do Walkman e os Thundercats, o desenho que ele criou na mesa de casa com a filha, num rabisco de 1981 que parou o mundo inteiro nos anos 80 e 90. Se você curtiu essa viagem no tempo, deixa o like, isso ajuda muito o canal a crescer. E me conta nos comentários, você sabia dessa história? Qual era o seu Thundercat favorito? Até a próxima abertura do baú!